Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal e para quem não me conhece, me chama de Maélia. Aqui você encontra conteúdo cristão, você vai encontrar conteúdo sobre maternidade e muito mais. Hoje eu vou deixar uma breve reflexão que encontramos em Mateus 7, a partir do versículo 24, que diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Uma pessoa que constrói uma casa sobre a rocha é um processo. Precisa estar enraizado, profundo e fundo. E é assim que é na vida da gente. Nos primeiros anos, a gente quer muito algo. Claro que é algo ardente, sabe? Mas para algumas pessoas, não é para todos, mas para algumas pessoas é preciso logo de cara ficar a sós com Deus. Uma vida assim que está iniciando uma vida com Deus. Uma pessoa que está começando ali uma vida com Deus, ela vai entrar em um processo, vai ter muitos processos, né? Então, ela vai ter que estar se enraizar no Senhor, buscar em Deus. Espiritualmente falando, é dessa forma. E também caiu a chuva sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. Ou seja, o alicerce de uma vida cristã é uma vida de intimidade e tem que ceder às pressões que Deus vai transmitir, que Deus vai permitir naquela estação, naquele momento. Os primeiros processos vai mostrar quem você é. Coisas talvez que tem que sair dentro de você e que você talvez não saiba. Coisas mal resolvidas que precisam ser curadas, ser saradas em Deus. Coisas que você precisa realmente ser obediente a Deus. Isso é um processo de cura, é um processo de transformação e tudo começa de dentro para fora, é de dentro de você. Sabe, é um processo, ele é demorado, não é como cozinhar um miojo que está pronto em 2 minutos. O miojo fica pronto em 2 minutos. No máximo, não chega nem a 2. Mas o processo em Deus, quando uma pessoa se entrega, ela vai ter que ceder às pressões. E para continuar uma vida com Deus, Deus vai provar, Deus precisa sondar o nosso coração. Sempre vai estar sondando. Mas para que Ele coloque aquilo que Ele quer confiar em você, aquilo que Ele quer confiar na gente, Ele precisa provar, Ele precisa sondar, ver a nossa capacidade, a nossa estrutura, sabe? É como um copo de água, sabe? É um copo de água, vai enchendo de água e a medida dele é até transbordar. Depois que transbordar, ali parou, que é onde diz a Bíblia, a palavra também, enchei-vos até transbordar. E ele precisa trazer esse processo de cura para nossas vidas. O processo de cura, sabe? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. A rocha está em Jesus. É colocar Deus acima de todas as coisas. E não só colocar, mas Deus precisa colocar isso dentro da gente. É por um tempo, sabe? É como um processo, ele não é para sempre, sabe? A gente às vezes pode pensar que tem processos que é para sempre, mas não é para sempre, sabe? Porque se ele tem promessa, ele vai cumprir. Se tem promessa,
Ele é capaz de virar a chave. Se tem promessa, ele vai fazer cumprir. Então, se caso precisamos fazer alguma coisa, buscar alguma coisa, se tem alguma coisa que temos que consultar, é primeiramente em Deus, sabe? Em primeiro momento ali vai ser sempre em Deus. E ela não desabou porque tinha sido construída sobre a rocha. Então Jesus precisa, a rocha é Jesus, ele precisa solidificar isso em nós, colocar na nossa mente o seu amor, o seu caráter ser moldado, forjado, moldado, lapidado. É um processo doloroso, mas que é preciso. Sabe? Ele é preciso, e todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. A areia é algo raso, não é profundo, não tem processo, ele não é demorado, porque ele é muito rápido, ele é raso, né? Ele é muito rápido. E é por isso que a gente precisa estar solidificados no Senhor, porque Ele que vai dar estruturas, porque Ele vai fazer com que a gente veja e reveja que nós não somos nada sem Ele. É Ele que vai permitir, é Ele que vai fazer acontecer na hora certa. Então a gente não precisa se preocupar com nada, sabe? A nossa confiança se baseia nele. Acima de todas as coisas é nele. A nossa fé está nele e deve estar primeiramente nele, sabe? A nossa satisfação está no Senhor. É como ter a prioridade de pegar a sua palavra e colocar ela como regra para a nossa vida espiritual, e não só como regra, mas como colocar também como uma prioridade. É estudar, é manusear, é ver toda a sua palavra, é como fazer também um jejum, ter uma vida com ele de oração também. É respeitar as suas estações, por mais que às vezes seja difícil, ainda principalmente para quem está começando, é um processo e você precisa aceitar isso, porque vem de Deus. As coisas boas são de Deus, mas tem coisas também que Deus vai colocar às nossas mãos e vai colocar à nossa frente para a gente suportar, mas a gente não vai estar sozinho. Deus está conosco. Quando a gente vai buscar Ele vai satisfazer as nossas vidas. Ele vai trazer o norte, vai trazer clareza quando a gente for buscar Ele. Quando você vai buscar Ele em oração, sabe? Em oração. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Ou seja, uma pessoa que constrói uma vida com Deus de qualquer jeito, sabe? Pega uma parte ali do dia, só que aquele momento faz de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. É um compromisso. Não é um compromisso com homens, é um compromisso com Deus. Você não vê Ele naturalmente, mas você sente quando você busca. Tem um coração quebrantado, você errou, você pede perdão, mas esse perdão não é para você voltar a repetir aquele mesmo erro, mas é para você pedir para Deus sobre como dominar aquilo e não deixar que o pecado entre na sua vida. É como na história de Caim e Abel. Caim, ele decidiu matar Abel, porque ele se deixou dominar pelo pecado e Deus já havia alertado ele: domine sobre esse pecado, porque se você não dominar, é ele que vai dominar você. E ele não quis dominar aquele pecado, ou seja, o pecado dominou Caim e ele teve matando seu irmão, e após, mesmo assim, ele foi para um lugar chamado até Nod, né? Um lugar diferente. E ali viveu pro resto da sua vida. Então a gente vai ver que já talvez
para quem está iniciando não aconteça tanto isso, porque Deus vai prover uma situação de escape, né? É um deserto, e nesse deserto Deus vai prover o escape, sabe? Deus vai sempre prover, Ele não vai deixar, porque isso é um treinamento para te fortalecer, é um treinamento e você não está sendo moldado, transformado de dentro para fora, como também Deus irá prover todas as circunstâncias para você ver como Deus, Ele é real, Ele é verdadeiro, sabe? Às vezes a gente se emociona realmente porque tem algumas coisas que precisa ser lapidado por Deus. É preciso rever toda uma situação sobre o que está acontecendo. Então, sobre o que está acontecendo, muitas das vezes pode estar envolvido só entre você e Deus. É coisas também que possa estar sendo resolvido no secreto. Sabe? A vida com Deus é um alicerce. Mas, sabe, antes de Deus colocar coisas maiores, nosso coração precisa estar em Deus. O nosso coração precisa estar em Deus. E Deus precisa ter o nosso coração. Não é ninguém que vai suprir as nossas necessidades, porque isso se torna até um pecado. É um pecado. Então tudo é em Deus, sabe? Tem coisas que só Deus vai resolver por nós. E não adianta chamar ninguém. Tem coisas realmente que a gente precisa de conselho, precisa de amigos, de verdadeiros, de verdade. Mas gaste tempo com Deus, tenha um momento com Deus. Não vai ser um tempo jogado fora, sabe? Vai ser um tempo que vai ser um tempo precioso e isso é preciso para fortalecer o relacionamento com ele. É preciso. Então, tudo que a gente for fazer, a gente precisa apresentar para o Senhor. E não pode ser à toa. E tudo que a gente for pegar a palavra, a gente precisa pegar a palavra e usar ela com intenção. Estudar, ler ela na intenção de praticar. Lendo, entendendo e sempre buscando direcionamento para o Senhor. Senhor, abra meu entendimento para que eu possa entender a sua palavra, porque é Ele que vai conduzir. Espírito Santo esteja comigo, me conduza neste momento. E isso é importante para a nossa vida espiritual. É Ele que vai alinhar. A gente quer pegar a Bíblia e não ler, não pedir entendimento. E às vezes a gente pode até ler e entender da maneira errada. E aqui, assim, construiu, porque tinha sido construída sobre a rocha. Em todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. Que não adianta ler e não praticar. É ler, entender e praticar e aplicar. Mas como é que eu aplico? Buscando um direcionamento, buscando e consultando a Deus. A rocha, ele é Jesus. A gente precisa estar firmado em Jesus. E os primeiros processos, ele é em Deus, sabe? Ele é em Deus.